Dia a dia, a sociedade se torna mais complexa e competitiva, e o cidadão, quase sem perceber, embarca nas cobranças na busca de metas, deixando seu bem-estar em segundo plano e tenta caminhar com a velocidade das máquinas. Olá, está no ar mais uma edição da Mesa de Debates aqui na TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias contando com a sua companhia e com a sua atenção. Gente, hoje nós temos um assunto muito interessante. Nós chamamos a Elisângela, eu não posso falar seu nome errado, Elisângela Pereira, né? Minha amiga pessoal aqui do Nilson também, velha conhecida aqui da casa, não por ser velha, mas por vir muito aqui. Velha também. Né? Claro que não. Uma pessoa... Tá longe disso, né? Está longe disso. Não, pelo menos de espírito você é muito nova. Ah, né? com certeza. Faz umas palestras muito interessantes, eu sou fã das palestras dela. E foi muito bom ela vir aqui, porque nós vamos falar de sobrecarga emocional e de estresse. Pode parecer lugar comum, pode parecer que nós estamos falando de um assunto recorrente, mas eu acho que nós estamos, na realidade, recorrentemente vivendo isso. Todos nós, tá certo? Até mesmo ela, né? Sim. Que é muito cobrada por todas as atividades que tem, inclusive cobrada de amparar terceiros. Sim, não é verdade? O tempo todo. Do meu lado está aqui o Nilson, que já é conhecido dela, velho também não, né? E tivemos a oportunidade de debatermos junto aqui assuntos interessantes, né, da área outros dela. momentos. Da área dela, né? Eu tenho certeza que o Nilson está aqui feliz para, junto comigo, entrevistar a Elisângela. Ô, Elisângela, vamos falar então, primeiro eu queria que você definisse, para a gente sair do clichê, eu queria que você definisse assim, como que você vê na sociedade essa questão da sobrecarga emocional. Eu vou usar a palavra mais sobrecarga emocional do que propriamente estresse, porque o estresse ele parece que já é a consequência da sobrecarga. Da sobrecarga. Né? Uhum. O que seria essa sobrecarga? Não precisa, pode ser sim uma pessoa que viva mais para os estudos, pode ser uma criança, pode ser um chefe de família, pode ser uma mãe de família. O que é a sobrecarga emocional na sociedade mundial? No mundo inteiro, na sociedade mundial. Na realidade, essa sobrecarga ela pode atingir qualquer faixa etária. Uma criança ela pode ter uma sobrecarga? Pode, em função de cobrança de estudo. Né? Nós adultos, o tempo todo, nós somos cobrados em função de trabalho, em função de família. Então, eu acho que cada grupo tem, nos dias de hoje, a sua sobrecarga. Se você parar para pensar, uma criança hoje, com 7 anos de idade, ela tem muito mais informação do que se tinha há muito tempo atrás, aos 50. É verdade. Então, esse excesso de informação gera muita sobrecarga, porque informação parece que não, as pessoas talvez ainda não tenham parado para pensar nisso, mas esse excesso de informação estressa. É uma velocidade muito exatamente, grande. O cérebro o tempo todo trabalhando, refletindo e pensando sobre aquilo que a gente lê, sobre aquilo que a gente vê, né? Você assiste um vídeo, depois você fica ali pensando sobre aquilo que você assistiu. Você lê um texto, então você fica ali questionando, e você vai buscar uma outra fonte. E isso também é uma carga de estresse. Então, a gente tem essa sobrecarga na criança, no adolescente, no adulto, no idoso, mas cada um por uma faixa etária e por um problema pertencente a essa faixa. O Elisângela, outro dia eu vi um vídeo. Eu não vou falar o nome do cara aqui, que eu espero que ninguém veja esse vídeo. O cara falou um amontoado de besteira, falou de uma opção de mistérios que tem aqui no Brasil, e falou de uma conspiração internacional, uma opção de bobagem. Então não assista esse vídeo, se você achar, não assista. Mas ele falou uma coisa que eu achei interessantíssima. Ele falou que tem sempre alguém não querendo que a gente faça alguma coisa, mas a gente deve fazer, mas esse alguém na conspiração não acha que a gente não deve fazer. Tem sempre uns papos assim, né? E então ele disse o seguinte, que a nossa frequência mental deveria ser 30 Hz, ou mais. Mas que, para manter-nos dominados, ela só funciona com 14 Hz. Isso é uma abobrinha, tamanho de um pode, né? Agora, você viu o seguinte, olha a expectativa do cara, quer dizer, nós vivemos numa velocidade imensa e ele quer mais. Isso aqui que nós vamos fazer agora? Vai implodir. Implodir, né? Você todo vai ter mundo, que ter uma cabeça desse tamanho, né, com 30 Hz. Com 30, Nós vamos ter metade da corrente alternada, que é 60 Hz. Então, assim, são várias, a gente teoria e internet, a gente fala que é
é terra sem lei. Você É pode terra chegar sem lá lei. e falar o que você quiser, enfim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as fontes, sempre averiguar, exatamente por isso. Né? Elisângela, eu queria até aproveitar o gancho da resposta sua com relação ao tempo que você falou, que é muito interessante. Hoje a gente está vivendo realmente um tempo em que as informações vêm numa velocidade, numa avalanche, que a gente não consegue nem processar isso direito. Sim. É verdade. Né? Principalmente o mais jovem. E o que ocorre? Isso faz com que as pessoas se cobrem mais, se cobram em questão de tempo, que às vezes ela não tem tempo suficiente para poder absorver tudo isso e pesquisar, checar, né, ou responder, às vezes, até, né, alguma Se dedicar à provocação família. que a pessoa tem através disso. E isso gera esse estresse. Também. Isso é capaz de gerar esse estresse. Com certeza, com certeza. Então a gente vê, eu percebo nitidamente, né, comparado, não precisa muito, há 5 anos atrás, eu percebia as pessoas em relação a esse tipo de questão muito menos tensas. Hoje é uma cobrança, porque a gente está numa nova revolução, que é a revolução da informação. Então as pessoas, elas se cobram, elas têm que saber. Então, eu vejo, por exemplo, alunos de faculdade, têm que apresentar um trabalho. Eles não admitem se uma pergunta for feita e eles não souberem o que responder, porque ele tem que saber. Eu falei, olha, você vai estudar o máximo que você puder. Né? Você vai dar o seu melhor, mas se mesmo assim ainda aparecer algo, né, que você não saiba, você vai ter a humildade de falar, olha, eu não sei, eu vou me informar e volto a falar sobre isso com você num próximo momento. Mas o medo de não saber... de não estar adequado, né? Atormenta. E realmente é tanta informação. Eu falo com eles, nem se você ficar 24 horas por dia na internet, ou se você lê livros 24 horas, ainda assim você não vai conseguir dar conta de tudo, você não vai conseguir saber tudo. Então você tem que colocar um limite para que realmente uma coisa que é para ser uma evolução, porque o conhecimento é evolutivo, quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você evolui, né? Emocionalmente, culturalmente, mas a gente precisa entender que a gente tem um limite. A gente não vai conseguir absorver nunca esse tanto de informação que chega para a gente todos os dias, né? Tem uma coisa também que o Nilson estava falando aqui, eu até meti a colher. Por exemplo, você ler muito, né? Mas você aceita tudo que você está lendo? Porque eu tenho um tempo em que eu delimito para mim, em que eu vou concordar ou não com o autor. Ah, mas você não é PhD nisso, não interessa. Eu discordo até do Einstein, se for preciso. Eu tenho cabeça, eu preciso fazer alguma coisa com ela. Inteligência, o pessoal tem mania de definir inteligência como um acúmulo de dados. Tanto é que eles falam que a inteligência artificial é você prepara todo aquele robô ali, coloca todo tipo de informação, aí ele vai decodificar suas emoções. Ele nunca vai fazer isso. Ele vai precisar de uma base de dados que relacionadas, vamos dizer, que aquilo ali corresponde àquilo. Sim. É igual o caso da questão da linguagem, que hoje em dia são capazes de fazer leituras. Tá, eu acredito que a linguagem verbal, não verbal, ela possa ser lida. Agora, a interpretação, o que você vai fazer com aquilo, é demanda sua. Aquilo não é necessariamente uma realidade. Então, quer dizer, a gente tem que aprender a fazer leituras. Não basta você ter informações. Não. Você tem que saber decodificar a informação. Sim. E outra coisa, teve um autor que falou uma coisa muito interessante. O excesso de informação, ele gera amnésia e não cultura. Certo? E tem um terceiro fator que esse eu quero que você comenta aqui, que seria a minha pergunta dentro da pergunta dele, do Nilson. Que seria o seguinte, quando você está fazendo isso tudo e não tem tempo de dar atenção para sua mulher, seu filho, sua filha. No meu caso, por exemplo, minha neta, né? Que às vezes eu passo o dia e falo, eu quero ver minha neta, ela está crescendo, é muito rápido. Não estou vendo, né? Eu não estou vendo ela crescendo, e ela é uma gracinha. Aí eu fiquei 2 dias com ela, fico feliz aí, pô, já tem 2 dias que eu não vejo. Entendeu? Filho, né? Quando você é pequeno, eu não tinha muito tempo de ver meus filhos. Né? Comenta isso aí, que estresse é esse? Esse eu acho que esse é o verdadeiro estresse da nossa cultura moderna. Que é você se dividir entre o trabalho e a família. Eu falo que as duas coisas, a gente até tenta, mas normalmente sempre tem algum dos dois lados, alguma das duas áreas que ficam, que são prioridades. Claro. Porque eu falo que algum tipo de escolha a gente tem que fazer.
Ou eu resolvo viver com menos e dar mais atenção para minha família, ou eu vou dar muito conforto para essa família, Mas né? não Ou vou um dar conforto suficientemente, vamos dizer muito, mas um conforto suficiente, mas para isso eu vou ficar sem tempo e talvez eu não consiga estar tão presente. Então, eu acho que esse é um drama que os homens vivem dentro do trabalho, que as mulheres vivem porque tem acúmulo de função, tem o trabalho fora, tem a casa, Eu acho que a tem mulher está até pior educação. agora, né? Então A mulher assim, conseguiu ultrapassar o estresse do homem aí, porque a mulher cobra de si, até pela natureza dela, de dar conta do ambiente doméstico. Ela não larga o filho pura e simplesmente. não. O pai ainda E consegue quando fazer isso. consegue fazer, às vezes a coloca numa instituição bacana, numa creche e tal, ou deixa com a sogra, com a mãe. Ainda assim, isso é feito com culpa. Feito com culpa. Não é feito Isso gera estresse. de na mulher. forma leve. Elas até vão, mas com aquele sentimento, nossa, olha o que eu estou fazendo. É verdade. Eu estou deixando meu filho para trás, para quê? Aí, às vezes, chega num trabalho que nem é um trabalho que complementa, que é a missão de vida dela. Aí, terrível. Ô, Elisângela, se a mulher não fosse mãe, o mundo nunca seria machista. Porque as mulheres iam passar na frente. Pode ser. Mas voltando à nossa questão do tempo, que hoje tudo está envolvido com isso. O tempo hoje no nosso momento de vida, né, do mundial e tudo, tem sido uma coisa assim que realmente tem chamado a atenção. Existem até algumas teorias já dizendo aí, várias teorias, mas algumas até que falam da questão da concepção que a gente tem hoje do tempo, né? A gente estaria numa outra dimensão, a cabeça dos mais jovens, principalmente hoje, estão ligados muito à máquina, né? À tecnologia. Então, eles estariam numa dimensão diferente. Tem Essa até... questão do tempo, para eles, seria... Tem até a que fala que realmente a Terra está girando, o movimento é mais rápido e por isso, e realmente os dias são mais curtos. Enfim, que não falta é teoria. E em cima disso, a gente tem a questão, por exemplo, assim, de você saber valorizar esse tempo. Sim. Que muitas vezes a pessoa, por desorganização pessoal, ou por não saber, né, assim também, eleger aquilo que realmente é prioritário, aquilo que é importante ela fazer, ela quer fazer tudo. Sim. Então, quer dizer, isso vai tornando cada vez mais o tempo dela escasso, ela acaba tendo um subaproveitamento desse tempo e, principalmente, ela não consegue, como diz, concatenar, né, essas funções todas que ela tem, múltiplas funções, e isso leva realmente ao estresse? Sim, um estresse gigantesco. A administração do tempo, tanto que você vê inúmeras pessoas profissionais oferecendo cursos para aprender, né, para ensinar a administrar o tempo, porque realmente é um desafio. A questão é, a gente hoje tem muita atividade. Vamos pensar, sei lá, há 50 anos atrás. Como que era a nossa vida? A gente trabalhava, em média, 8 horas por dia. Aí a gente saía a gente tinha um horário de almoço. Normalmente se tinha 2 horas para almoçar. As pessoas iam em casa almoçar com a família. Depois elas voltavam, aí elas trabalhavam o resto do dia. Então, no máximo 6 horas já estavam em casa, saindo para casa. E aí você tinha o tempo para estar com a família, para jantar junto, para conversar. Só que o mundo foi mudando, então assim, cada vez a gente precisa mais. E o consumismo e a competição, porque na realidade eu acho que muito disso tem a ver com a questão da competição. Por que a gente coloca filho para fazer inglês, para fazer futebol, para fazer, sei lá, inúmeras música, piano, línguas. Qual que é o objetivo disso na realidade? É para que no futuro ele seja mais competitivo. É para que no futuro ele esteja mais preparado para entrar nessa selva de pedra que ele vai ser jogado. Entende? Então, só que quanto mais atividade meu filho precisa fazer, mais eu preciso produzir, porque isso tem um custo, tem um gasto. E isso gera um estresse? Claro que isso gera um estresse, porque a questão da prioridade. Então eu vou trabalhar menos para eu ter mais tempo para ficar com ele. Mas então a gente vai ter que tirar ele do futebol. Mas o futebol ele adora. Né? Vai que esse menino tem um potencial para ser um Neymar da vida, eu vou estar tirando essa oportunidade dele. Então, na realidade, é o tempo inteiro a gente está imerso em culpa. Pois, antes tem um sociólogo então, a culpa aí. seria
A culpa é o estresse. A culpa é um estresse, mas na realidade o problema somos nós, né? Porque a gente é que às vezes aceita essa culpa, entende? Por não termos habilidade suficiente para poder administrar isso. Entende? O problema é que a gente entra no jogo. O sistema está aí. Mas cabe a nós não entrar nesse jogo, que Deixa é eu explorar difícil. mais um pouquinho. Tá, Que fala. é difícil. Por causa do público que nos ouve. Sim, sim. E como sair dessa marra? Como sair disso? Pois é. O que a pessoa pode fazer? Assim, simples, né? Sem que ela tenha. Normalmente eu teria que procurar um profissional e uma profissional de excelência como você. Obrigada. Mas se ela não puder, não tiver condições, o que ela pode fazer, pelo menos, Ô, Nilson, né? eu vou- Para ela poder conseguir. Eu vou só Sair te pedir disso. licença pelo seguinte. Eu ia falar sobre isso, porque eu tenho até uma ideia aqui. Mas a sua Desculpa, pergunta. Ezequiel. Não, sua pergunta foi bem-vinda. Né? Você tem total autonomia para perguntar o que quiser. Mas olha só, é que eu queria fazer uma inserção aqui que eu acho que responde em parte Ótimo. a sua pergunta. Por causa desse sociólogo que eu ia falar aqui, que eu esqueci o nome. Eu estou tentando, desde o início do programa, eu estou tentando lembrar, porque ele tem duas coisas que ele falou. A segunda é a seguinte. Ele falou o seguinte, que o mundo seria muito menos estressado se nós vivêssemos numa sociedade cooperativa. Né? E segundo, a sociedade cooperativa, ela gera para os cooperados muito mais lucratividade do que a sociedade competitiva. Porque na sociedade competitiva, eu ganho de você desde que você perca. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Tá? E na cooperativa, os dois ganham em proporções diferentes. Sim. Porque É isso estão mesmo. cooperando. Então, só de você não viver o estresse, de ver o outro como um competidor, de você ver o outro associado a ele, você já tem um ganho. Então, a estrutura da sociedade já mudar. É claro que a gente pode eleger aqui, você vai fazer uma ginástica, você vai fazer não sei o quê, você faz uma terapia. Isso são problemas de emancipação pessoais. Né? Eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouco mais sistêmica. Então, eu queria que a Elisângela, respondendo a pergunta dele, aí, partisse em segundo plano e falasse dessa sociedade sistêmica, essa sociedade que pode emergir dessas descobertas. Então vamos por parte. Primeiro, né, tentar responder a sua pergunta. O que eu acho? O que a gente pode fazer? Escolhas. É a única solução. É o que eu uso para mim e é o que eu oriento para as pessoas que me procuram, para os meus clientes também. Na realidade, assim, tudo não dá para ter. E eu vejo que essa ansiedade por essa competição é que gera esse estresse. Então, assim, hoje eu tenho que colocar o meu filho na melhor escola da cidade, porque ele está com 2 anos agora, mas daqui a pouco ele vai ter 17. E aí ele vai ter que fazer vestibular. Aí eu falo, você nem sabe se quando ele tiver 17 anos ainda vai existir esse sistema. Pode ter tudo mudado. O planeta pode ter acabado daqui a 17 anos, eu não sei. Não é de rota. Não é? A gente não sabe. Mas você vê uma ansiedade, as pessoas elas entram no esquema da competição. Não, então às vezes eu aconselho, coloca numa escola mais tranquila, onde ele não precise de competir tanto, né? Tem alguns sistemas que são muito benéficos para a criança, porque eles ainda adotam aqueles sistemas de rituais, por exemplo, de entrada da primavera. Tem umas coisas que são muito legais. Mas aí meu filho vai virar hippie. Se eu colocar nesse tipo de esquema, ele vai virar hippie. E quando ele chegar lá na época de fazer o vestibular, ele não vai conseguir competir. Sendo que é uma coisa que você nem sabe se vai existir Acha até que lá. ele tem que estar estressado para estar com o lombo lá, para tomar pancada. Ele tem que estar num lugar que vai tirar o sangue dele para ele ser o melhor aluno, para quando chegar lá na frente ele ser o melhor, para ele ser o melhor profissional, para ele ganhar dinheiro. Entende? E aí a mensagem o tempo todo que implicitamente, às vezes nem tão implícita assim é passada, ganhe dinheiro, porque só assim que você vai ser feliz. Entra no que o Dalai Lama fala, né? No Ocidente você acaba com a saúde para ganhar dinheiro, depois você acaba com o dinheiro para ganhar saúde. Para cuidar da saúde. Para cuidar da saúde. Exatamente. Então, essa é uma parte. Agora, a questão que você traz, eu concordo com você, eu concordo com esse sociólogo. O problema todo começa a partir do capitalismo, né? A partir da propriedade privada. Porque antes, como que as pessoas viviam?
em sociedade. Era sempre coletivo. Era Né? tudo junto, era tudo coletivo. Então a gente plantava junto, a gente colhia junto. Os filhos, até a questão dos filhos, não tinha essa coisa do seu filho, do filho dele, do meu filho. As crianças ficavam brincando ali E uns e cuidavam quem dos outros. estivesse passando por perto ali cuidava, quem tivesse que dar bronca, dava, puxar a orelha. Era tudo assim. A partir do momento que vem a propriedade privada, eu falo, opa, esse pedaço de terra aqui é meu. Então, a partir de agora, o que eu plantar aqui dentro é meu. Então, aí começa essa questão da competição. Aí a gente entra num estado bélico. A gente entra num estado de guerra, de competição. Então, vamos evoluindo e aí vem o dinheiro, e aí eu tenho que ter mais dinheiro do que você, que é para provar que eu sou mais bem-sucedido, e aí agora eu tenho que ter um carrão, eu tenho que ter uma mansão, tudo isso para poder mostrar para você que eu estou muito bem, obrigado. Porque, na realidade, para que as pessoas fazem isso o tempo todo? Porque elas querem atenção, que é o que eu falava com o Newton antes da gente começar. Entra naquela conversa. Entra na nossa conversa ali de bastidores, porque, na realidade, é tudo, tipo, pelo amor de Deus, olhem para mim. Aham. Eu estava É comentando. uma coisa No do WhatsApp fundo, hoje, né? Que a pessoa quer se mostrar que ela... Que é o olhem para mim virtual. Mais o Instagram, verdade. mais do que o WhatsApp. Que No é o Instagram olhem tem para cada mim foto. virtual. A gente saiu do olhem para mim, né, pessoal, que antes era só aquilo que você desfilava. É assim, até uma pessoa que está ali com terno, você pode até estar super discreto, mas deixa eu olhar o terno dele. Se o terno é elegante, se é de uma boa marca. Está combinando, Se está né? combinando. Então, olhem para mim. A gente saiu disso para um olhem para mim, que agora é virtual. Então, cada vez mais as pessoas estão fazendo e tomando decisões e comportamentos. Então, assim, se antes eu tirava uma foto e postava no Instagram com a roupa X, aquela roupa não me deu tanta curtida, então vou diminuir o tamanho da roupa, porque assim talvez eu faça mais Mas sucesso. tirar a roupa também. Exato. E vai. E aí, onde que nós estamos? Tem gente que vai lá e mostra uma tatuagem. Agora, tem um dado, algumas muito indiscretas. Bom, mas eu não critico, porque eu não sou moralista. Não. Eu só fico A gente só pensando tá qual é o fundamento. Exatamente. Né? A gente está Qual é o tentando fundamento? Porque eu acho entender o que está por trás. A gente tem que entender que Porque a se é psicologia, o objetivo dela é esse. É ver não é o que se mostra, É, claro. é o que está por trás. Eu falo, quando meus clientes chegam e falam, eu não estou aqui preocupada com o que você fala. O que me importa é o que está por trás, do que você me fala, que você não percebe. Né? Se a nudez fosse naturalizada, o mundo era mais democrático. Com certeza. E a gente ia descobrir que muita gente é feia, né? Você vê na praia, né? A praia é uma terra de horrores, né? A maior parte das vezes é, na verdade. Porque lá você está em natural. Nossa Senhora, eu dá vontade de ir de terno na praia. Vamos lá. O Brasil é o segundo país do mundo mais estressado, aponta um ranking, segundo a International Stress Management Association. Nós só estamos na frente dos japoneses. Por que será? Eu deixei essa como sendo a última pergunta, porque eu achei muito interessante essa colocação. Por que será que nós somos o segundo país mais estressado? Porque o japonês, vou até te contar uma história bem rapidinha, nós estamos caminhando para o final do programa, não posso me estender. Tem uma pessoa que eu conheço que ela é filha de japoneses. Ela veio aqui no Brasil, casou aqui com uma japonesinha também e teve um filhinho japonês. Mas ela teve um tempo que ela fez um estágio lá. Ele chegou para mim e falou assim, preciso de ver como é que é as coisas no Japão. O camarada controla o tempo que você vai encher esse copo d'água. Aí o outro controla o tempo que você vai levar não sei o quê. Aí ele controla o tempo que você vai descansar. Tempo do banheiro. Tem O tempo do banheiro. Aí eu disse, não, nessa hora eu não vou dirigir, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, e você achou isso espetacular? Ele falou, achei maravilhoso. Por isso que aquela sociedade está na frente. Eu falei, por isso que eles estão morrendo, meu filho? Que coisa Suicidando. desagradável. Até um alto índice de suicídio, Sim. né? Alto índice de suicídio. Será que você tem que ser máquina? Porque você usou a palavra capitalismo, né? Eu acho que é o valor do capital emprestado às suas ações é o que está matando as pessoas. Porque o capital em si é uma moeda, é um meio de troca. Né? Mas aquilo que você emprestou para ele, né? A maneira como você emprestou a beleza, né? Então, quer dizer, eu fico me perguntando como que o brasileiro, ainda mais o baiano, será que eles estão levando em consideração que existe a Bahia aqui no Brasil? Mas nós temos o segundo estresse. Eu acho que tem a ver com esse... É um conjunto, tá certo que aqui no Brasil as coisas não funcionam assim como no Japão. Mas eu acho que a gente tem uma série de outros fatores
vamos dizer assim, levando em consideração sistema. Segurança pública, Segurança desemprego, pública, governos desemprego, políticos, corrupção, mídias. toda essa transformação que a gente vem passando aí nos últimos tempos, e entra governo, e sai governo, e impeachment, e não sei o quê. Isso tudo gera um estresse e uma insegurança muito grande em relação ao futuro, que é completamente diferente de você viver na Suécia. Sim. Você sabe o que vai acontecer com a Suécia daqui a 10 anos. Eu acredito, posso estar enganada, mas eu acredito que ela vai estar muito bem, obrigada. Dinamarca. Tem um índice também de suicídio, né? Nesses Sim, países tem. Mas aí as motivações são outras. São né? outras. São Muitas outras. vezes são emocionais, muitas vezes até de tédio, sabia? Climáticas também, né? Climáticas. Mas, por causa de muito escuro. Quer ver uma muito- coisa? A Suécia, ela fez opção de investir no mercado imobiliário. Por quê? Não por questões capitalísticas, vamos dizer assim. Porque eles olharam o centro da cidade, as construções estão velhas. Então, eles resolveram retirar alguns impostos que atrasavam um pouco a construção civil, para que a construção civil fosse implementada, para jogar aqueles prédios e melhorar aquilo. Aí eles estavam analisando prédio a prédio. Isso numa sociedade de 5 milhões de pessoas dá para você resolver, né? Numa sociedade de 210 milhões de pessoas é mais complicado. Exatamente. É uma base Exatamente. É o filosófica. que eu falo, assim. As pessoas falam, porque Portugal? Eu falei, gente, olha o tamanho de Portugal. É muito mais fácil você administrar um país, né, pequeno, com poucas pessoas, com um número reduzido, comparado ao Brasil. Olha, a gente dentro do nosso país, você sai daqui, você vai para Roraima. Vai para Rondônia. É outro lugar. Parece que você realmente, assim, são 5.000 quilômetros de distância e, além disso, é completamente tudo diferente. Então, eu acho que essas questões ligadas ao sistema, à política, à falta de segurança, né, a falta de, às vezes, esperança em relação ao futuro, isso gera um estresse muito grande para o brasileiro. E trabalho também, porque as pessoas acham que não, né? A gente, talvez a gente não tenha essa fama do japonês, mas o brasileiro trabalha muito. Trabalho. O brasileiro gosta de trabalha trabalhar. muito. Essa mentira que o brasileiro não gosta de trabalhar é Ele mentira. trabalha muito, até essa questão do baiano. O baiano, ele faz as coisas com mais calma. Mas ele Sim, faz. Mas ele faz, ele trabalha também. Trabalha. Né? Então, eu acho que isso tudo somado faz com que a gente tenha, assim, esse medo. Na realidade, o que eu vejo muito é um medo em relação ao futuro. Talvez esse estresse do brasileiro venha daí. Tá. Bom, nós vamos caminhando para o final do programa agora. Se o meu companheiro aqui não tiver nada para falar, eu queria propor que ela desse assim, ainda que fosse, né, Elisângela, ainda que fosse um recado assim, para a individualidade, né, ou até para a coletividade, como é que a gente procura sair desse estresse e contribui para que ele possa diminuir, se livrar dessa pressão e conseguir superar esse estresse. O que você aconselharia, ainda que fosse no nível individual? Então, o que eu aconselho é o que eu falei há minutos atrás. Escolhas. A gente tem que entender que tudo não dá para ter. Que, na realidade, quando a gente percebe toda essa confusão que a gente está vivendo, é muito fruto das escolhas que a gente mesmo faz para a nossa vida. Né? O Freud tem uma frase, não sou freudiano, não sou psicanalista, mas ele tem uma frase que é interessante, que ele fala que culpa, né? Onde fica a sua culpa dentro dessa questão, se foi você que abriu as portas para que isso acontecesse, mais ou menos isso. Então, eu acho que a gente produz muito o nosso estresse, porque a gente entra em determinados sistemas e depois a gente não sabe como sair, ou a gente não quer sair, porque a gente já está viciado naquele esquema. Aceita os paradigmas. Aceita, né? e a gente quer perceber ali, ter a noção de que o jeito que a gente está fazendo é o melhor jeito para os outros. Entende? A gente está sempre muito focado em o que os outros estão pensando, é o que o outro está vendo de mim, porque na realidade muitas vezes para me enxergar eu preciso do olhar do outro. Então, se você me vê como uma pessoa XYZ, então eu acredito que realmente eu sou isso. Então, a gente sair disso e passar para a gente precisa ter essa visão. Eu preciso enxergar isso em mim, independente do que você acha, independente do que ele acha. Quando eu consigo me libertar disso, consigo me libertar de ter um carrão do ano, de morar numa mansão e ter todos os gastos que eu preciso ter para poder manter esse status que muitas vezes não é para mim, nem é o que me faz feliz.
Às vezes as pessoas ficam pagando esse alto preço, mas elas estão insatisfeitas. Às vezes, porque eu estou aqui jantando no restaurante tal, famosão, mas na realidade o que eu gosto é de tomar cerveja no boteco do comer fulano. torresmo duro. Exatamente. Mas se eu estiver sentado no boteco do fulano e passa um cliente meu lá e vê e fala, nossa, Elisângela tomando cerveja no boteco, ai, que horror. Então, se eu sou uma pessoa focada nisso, isso vai me incomodar. Se não, se eu me conecto com a minha essência, eu vou falar a verdade. Mas você não é a fulana? Mas eu gosto de tomar cerveja no boteco. E daí? Entende? Então, eu acho que ter a coragem de ser quem você é, de verdade, te ajuda a te desconectar desse estresse por essas exigências que você acaba criando para poder mostrar para o outro. Então, posso estar enganada, mas eu acho que o social, a gente estar presa ao social colabora muito. Então, quanto mais eu consigo me desprender dessas amarras do social, mais feliz eu consigo ser. Então, faça escolhas. Vê o que realmente eu preciso. Eu preciso dessa caneta e eu preciso desse copo. Realmente eu preciso? Não, a água realmente ela é essencial, mas talvez a caneta não seja. Então, eu vou abrir mão, porque aí eu consigo trabalhar menos e aí eu posso viver mais, eu posso estar em mais contato com a família. Na realidade, o que eu preciso para ser feliz? Tem gente que realmente, tem gente que gosta muito, muito, muito de trabalhar e ela se satisfaz com aquilo. Se diverte trabalhando. Se diverte trabalhando. Agora, eu vejo, por exemplo, quando a pessoa não gosta do trabalho que ela executa. Isso é um problema. Entende? Então, não dá para a gente falar no geral. Eu acho que a gente fala de uma forma individual, fica mais fácil. Mas eu acho que autoconhecimento é tudo. Então, assim, você tem que se conhecer para você saber o que é importante para você, o que você está disposto a abrir mão para ser feliz. Uma coisa eu posso dizer que aí é geral. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. É verdade. O tempo é curto. E a gente esquece disso, só lembra disso quando está lá deitadinho na cama. Eu não conheço ninguém, os meus pacientes que são mais idosos, que tenha reclamado de aquele carro que eu não tive. Sabe? Daquela fazenda, daquela lancha que eu não comprei. Eles falam daquele meu amigo que eu falei que eu ia visitar e eu não fui. E quando eu resolvi, ele morreu. Tem uma palestra sua que você fala sobre isso, né? Que a pessoa estava triste porque deixou de visitar um filho, deixou de fazer uma coisa. Não foi de nada, não foi de nenhuma fazenda, de nenhum carro. Isso aí. Mas nós estamos finalizando o programa e eu agradeço aqui as perguntas e a participação efetiva do meu amigo Nilson, que é sempre um grande colaborador. Teria muitos, Elisângela. A gente tem que aproveitar, sugar um pouquinho. A gente tem que sugar um bocado dela. Mas eu sei que o tempo é curto. Agora, a gente volta. Pois é, eu queria deixar... Eu queria até sugerir, tá? Queria até sugerir. Bom, então eu vou fazer uma sugestão. Está bem dentro da minha área, que a gente falou esse ano passando sobre isso, né, que é a questão do consumo, do consumismo, né, da necessidade de consumir. Adoro. Que, que a gente está hoje enfrentando também um certo estresse, né? Que a pessoa quer, às vezes, fazer muita coisa pensando em gastar o seu dinheiro, o produto daquilo que ela ganha com coisas, às vezes, que não vão fazer ela feliz. Né? Que é às vezes eu falei, às vezes é o para chamar a atenção, me olhe. Né? Eu tenho isso, logo sou. Será? E dentro desse miolo aí, já que ele falou de consumismo, eu acho que nós estamos na mesma vibe. Porque é o seguinte, eu andei lendo um negócio chamado metaconsciência. É uma coisa nova. Sim. O metaconsciência que foi definido lá, me corrija se eu estiver errado, não é a minha autopercepção. Porque a minha autopercepção é eu tentar me conhecer, pelo menos em tese. A metapercepção é eu saber se eu estou passando a informação para você olhar para mim e ver aquilo que eu quero. Eu acho que no Instagram está cheio de metapercepção. Eu acho que no Facebook está cheio de metapercepção. No YouTube está cheio de metapercepção. O nosso próximo assunto vai ser esse. Pode ser? Sensacional. Show de bola, né? Estaremos aqui. Está dentro mais ou menos do que você falou também, a questão do consumo, né? A questão de você querer gastar. Quer dizer, quando você está consumindo, na realidade, você está querendo um feedback do seu ganho, você está querendo uma satisfação. Sim. Né? Então, quer dizer, está dentro disso aí. Bom, gente, então eu vou te finalizar, porque realmente nós extrapolamos o tempo. Olha, é sempre um prazer ver as suas palestras, conversar com você estar aqui. Né? Nós ficamos muito felizes, né? Eu que agradeço o convite. Obrigada, sempre muito bom estar aqui e poder levar um pouquinho de
na realidade, não vou dizer que é conhecimento, não, mas é do que eu acredito, Sim. é dentro daquilo que eu trabalho e que eu tento passar para as pessoas. E eu falo que muito o que eu passo, eu falo, gente, eu sou a minha melhor cobaia. Tudo que eu falo para as pessoas é porque eu já testei em mim. Já viveu, né? Isso é importante. É o que eu vejo que funciona. Aí eu falo, bom, se funcionou para mim, talvez funcione para outras pessoas. Então eu fico muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui tentando passar um pouquinho disso para as pessoas. Agradeço, tá? Muito obrigada. Que bacana. Nós que muito agradecemos. obrigado. Nós que agradecemos. Bom, então eu vou finalizar agora. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você seja avisado sempre que nós tivermos vídeos novos aqui. E se você tiver dúvida e quiser conversar com a Elisângela, deixa aí nos comentários a sua pergunta que a gente leva até ela. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.